boa noite a todos. A proposta para essa nossa conversa de hoje é falarmos sobre o tema passe e cura espiritual. Eu queria começar perguntando, quem aqui já assistiu o seriado The Chosen? Alguém já viu? Tá. Não são muitos ainda, né? Mas eu indico muito quem tiver curiosidade de assistir, porque tem algumas cenas lá tão interessantes para nos mostrar de uma forma que é uma interpretação, né? Tem um ator ali, não é Jesus em pessoa, e quando o ator está lá interpretando, vai ter o próprio ator ali também, mas enxergar aquelas cenas traz uma vivacidade, traz algo tão legal daquilo que a gente lê ou apenas ouve. E tem uma cena muito especial lá, que se desse tempo, eu adoraria trazê-la para cá, mas a gente teria que assistir talvez o episódio inteiro, ou até uns trechos de episódios anteriores para entender bem ela, o contexto, mesmo que tenha spoiler, né? Quando a gente vai ver um filme que a gente nunca viu e alguém conta um pedaço, às vezes até estraga o filme pra gente, né? Diz que a pessoa deu spoiler. Ela falou que não devia, né? Porque eu queria ver, eu queria a surpresa. Mesmo sabendo que no The Chosen tudo tem spoiler, porque a Bíblia já foi escrita há tanto tempo, né? A gente já sabe tudo que vai aparecer lá. Mas é tão legal quando a gente assiste, e aqueles atores foram tão bem nas interpretações deles. E há uma passagem lá, que a gente encontra originalmente na Bíblia, nos Evangelhos, da cura da mulher que sangrava. E nessa passagem, os evangelistas nos falaram de uma mulher que tinha uma dificuldade orgânica no seu fluxo menstrual, e ao invés de ter o fluxo menstrual regulado, que dura alguns dias, depois daquele período, né, ao invés de ter isso, ela há mais de 10 anos tinha um fluxo quase que contínuo. Ela passou por médicos, por curandeiros, por tudo que ela podia, e não conseguia ser curada. Mas se fosse na época atual, a gente talvez tivesse próximo a alguém, né, próximo a nós, alguém com uma dificuldade similar, e talvez a gente nem soubesse. Hoje em dia existem recursos, a medicina ia fazer alguma coisa, ia atenuar caso não tivesse uma cura, talvez a gente teria recursos, mas na época as leis e regras eram tão diferentes das nossas atuais e tão rígidas, que se dizia que o contato com o sangue de qualquer tipo era algo impuro, e se você teve contato com sangue, você não pode encostar em ninguém, não pode se aproximar de alguém, tem que fazer rituais de limpeza, de purificação. Era uma burocracia. E aí a gente pensa, como foi para ela durante 10 anos se sentir rejeitada? E aí aqueles que eram referências para ela, aqueles que falavam da lei, da religião, de tudo, dizerem que ela era impura. Numa época que essas opiniões, essas coisas eram tão impactantes para todo mundo, e que ninguém poderia chegar perto ou tocar nela, nem nas coisas que ela usava, durante mais de 10 anos. E aí quando ela ouve falar de Jesus, alguém diz para ela que ele teria a capacidade de curar. E ela acredita naquilo com muita força. Só que quando Jesus está lá na cidade e ela ouve falar que lá perto dela, que o mestre chegou, ela não é a única pessoa que sabe disso. Muita gente tem a mesma esperança de buscar a cura através dele. E as pessoas se acotovelavam, era uma multidão ao redor dele. E ela não poderia tocar em ninguém, pelas leis da época. Quando a gente lê, e principalmente se a gente interpreta, ou se a gente ouve assim, lê de alguém contando como é que era o contexto, porque ali não vai falar das leis, dessas coisas, mas quando a gente entende, era tão difícil para ela poder chegar perto de Jesus, porque todas as pessoas que ela encostasse de leve para chegar perto dele, no meio da multidão, já poderiam acusar ela de estar indo contra a lei, porque não podia, era a lei na época. E aí ela começa a enfrentar dentro dela mesma, depois de mais de uma década de dor, de se sentir sozinha, rejeitada, ela decide que ela vai chegar perto de Jesus. E aí ela pensa lá com ela
que ela nem precisaria falar com Jesus, pedir algo para ele, não precisaria tocar nele. Ela acredita que se ela encostasse na roupa de Jesus, na barra, né, eles usavam aquelas roupas como se fossem vestidos hoje em dia, e tinha as franjas assim. Ela acreditava que se ela tocasse numa das franjas da roupa de Jesus, ela já se curaria. E essa fé era muito intensa dentro dela. E quando ela vê aquela multidão, para aquela época era tão perigoso ir contra a lei, porque a lei falava até mesmo de apedrejar as pessoas até a morte, se fossem contra a lei. E ela decide que ela não apenas ia, né, passar ali no meio de todo mundo, ir contra a lei, que ela ia sair da posição que ela estava, né, depois de 10 anos, mesmo que esteja doendo, a gente pode acabar se acostumando. Às vezes a gente acostuma até mesmo a falar da nossa doença, falar da nossa dificuldade. Porque, Carlos, é que eu tenho uma coisinha aqui, Carlos. E aí o Carlos diz, sério, Lucas? E não tem nada de errado em eu contar para ele e ele me dizer isso. Mas às vezes esse momento foi tão bom, porque eu estava tão fragilizado que eu gostei. Aí eu conto para mais uma pessoa, e para outra, e para outra. E pode acontecer de eu me acostumar tanto que eu me vicio em receber aquele, coitadinho. Não tem nada de errado em eu contar para alguém e alguém expressar, né, algo. Mas às vezes eu me acostumo. E aí, se a gente prestar atenção assim, Jesus perguntava para as pessoas o que elas queriam que ele fizesse. E, gente, hoje com a doutrina espírita, a gente não tem dúvidas de que um espírito do porte, da evolução de Jesus, já havia lido o pensamento daquela pessoa há muito tempo. Ele sabia exatamente o que ela queria. Mas ele perguntava, o que tu quer? Para entender o que a pessoa de verdade estava ali buscando. Porque tinha que haver a participação da pessoa, ela tinha que se colocar para aquilo, ela tinha que se movimentar de alguma forma. E aí quando Jesus pergunta o que você quer, existe uma outra passagem que foi muito bem ilustrada ali nos episódios também do The Chosen, que é muito legal, que ele pergunta àquele rapaz que está num poço, aquele rapaz não caminha, ele é paralítico, ele acha que se ele encostar numa água lá de uma fonte que ele vai se curar. E aí quando Jesus pergunta o que você quer, o rapaz começa a dizer que ele quer que alguém leve ele até lá, que ninguém ajuda ele até lá, mas isso não era o que ele queria. O que ele queria era se curar. E às vezes eu não tenho clareza de que o que eu quero é realmente me curar, ou eu gosto muito da atenção que eu recebo, ou então eu já estou acostumado, ou então eu tenho medo de como é que vai ser se eu não tiver mais essa minha dificuldade, porque eu sei como é ter ela, mas eu não sei ainda como é não ter ela. Como é que é poder agir de outra forma? Como é que é? Às vezes a gente se agarra muito naquilo que é conhecido, mesmo que o conhecido não seja confortável para a gente. E aí essa mulher finalmente consegue, avança, e ela não avança apenas no meio das pessoas, ela avança dentro dela também, porque ela também estava há muito tempo acostumada a ser daquele jeito, a estar daquele jeito. E depois que ela conseguisse a cura, ia mudar. Não ia mais ter ajuda de alguém que sentia pena e fazia alguma coisa por ela. Não ia mais ter aquela solidão que talvez ela já estivesse acostumada. Ela ia poder fazer tudo o que todo mundo podia. E isso talvez também assustasse ela. E ela enfrenta tudo isso. E aí ela toca em Jesus. Aliás, na barra, né, na franja ali da barra da roupa dele. E aí Jesus para e diz, quem me tocou? Um dos apóstolos diz, mas mestre, está todo mundo te tocando, olha essa multidão aqui. Ele diz, não, mas alguém me tocou de um jeito diferente. E aí até que ela diz, fui eu, e aí o resto é a história. A gente vê a conversa deles, e ele, lá no finalzinho da conversa, quando ela diz, olha, quando eu toquei, eu sabia que se eu tocasse só na tua roupa eu já ia me curar. E na hora que eu toquei eu senti, foi no mesmo instante, acabou, parou. Encerrou. Ela já sabia como é que era a sensação da dificuldade que ela tinha durante tanto tempo, e ela sente no mesmo instante que acabou. Aí ele diz, mas minha filha, não fui eu que te curei. Ela, como assim não foi você? Mas eu encostei.
E ele diz, a tua fé te curou. E naquela época, talvez isso fosse o máximo que Jesus poderia contar para ela e para todo mundo, porque a gente, há 2000 anos atrás, não teria nem mesmo palavras para explicar os fluidos magnéticos, a vibração, o pensamento. Era tudo tão básico no conhecimento da época que Jesus disse, a tua fé te curou. Talvez se isso fosse hoje, ele diria, a tua fé te curou. Porque quando você entrou nessa vibração, aí ele ia explicar o mecanismo para a gente, né, do passe, tudo isso que a gente vai ver agora. Mas ele lá falou o suficiente para ela entender que ela teve o papel mais importante. Jesus nunca disse ao final de uma cura, eu te curei, olha só o que eu fiz por você. Pelo contrário, né? Alguns ele disse, não conte para ninguém. Porque ele não estava lá buscando atenção de ninguém, e ele sabia que se ele colocasse um monte de energia em alguém que não quer se curar, não ia acontecer absolutamente nada. Aí para a gente começar a entender como é que esses mecanismos funcionam, hoje que a gente tem a doutrina espírita, né? Como é que essas coisas atuam para o nosso bem? A gente vai olhar um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec nos diz no capítulo 6, que nós todos somos compostos por 3 partes essenciais. Ele diz, existe para cada um de nós um corpo material. Esse que a gente vê todo dia, esse que a gente cuida, esse que a gente usa. Então nós somos compostos por um corpo. Existe também uma alma ou algo imaterial, e aqui na imagem a gente colocou aquele foguinho lá, é só uma representação, né? Não tem essa cor, não tem esse formato, só para a gente pensar que a alma não tem forma, não tem peso, não tem assim tamanho, ela é uma essência que carrega tudo aquilo que nós somos. E para ligar uma coisa ao outro, bem no meio, nós temos um laço. Alguns chamam de perispírito, existe também o duplo etérico, existem vários nomes técnicos, tem até uns que falam que são várias camadas, mas o importante aqui para a gente é que nós temos algo de material, uma essência e algo ali no meio que nos liga. E se nós somos essas 3 coisas, quando a gente fala de cura, se a gente falar só de uma dessas coisas, que é o corpo, a gente está vendo algo importante, mas não completo. Se a gente estiver falando só da outra, também é importante, mas também não é completo. E isso a gente traz para lembrar que, quando a gente está buscando a cura, existe o centro espírita para nos ajudar, né? Ele vai tratar aqui, ó. Aqui também, tá? Mas assim, só vamos entender que ele está tratando a parte espiritual. Mas e o corpo? Preciso tratar dele também. Então, quando a gente tem uma dificuldade orgânica, é o nosso papel e responsabilidade buscar sim o centro espírita, vamos entender, vamos tomar o passe, vamos fazer isso tudo, mas eu também vou no médico. Eu não vou assumir para mim que não, só o centro espírita, eu já aprendi que tudo vem do espírito, então, se já chegou no corpo, é importante que eu trate também o corpo. O centro espírita é o complemento, ambos são complemento um do outro. E aí, para aprofundar um pouquinho mais, a gente vai olhar aqui nesse livro Consolador, lá no capítulo 5 da primeira parte, algumas questões bem interessantes que Emmanuel nos traz. E olha só algumas perguntas que foram feitas ao Emmanuel e ele respondeu para a gente. Primeiro, perguntaram para ele como é que a gente deve entender a saúde. O que é saúde? Já que o Emmanuel, né, para a gente relembrar, é aquele espírito que coordenava todos os trabalhos de Chico Xavier. Então, ele está no plano espiritual, ele não está aqui, encarnado com a gente. Então, o que será que esse espírito vai dizer sobre saúde? Porque ele não tem um corpo agora, né? Aí, olha só o ponto de vista dele. Ele diz que aqui, na Terra, saúde pode significar o equilíbrio dos órgãos para a gente. Ele não está dizendo que está errada essa visão. Né? Aqui seria a medicina, o equilíbrio do corpo, os remédios que a gente toma, os tratamentos, tudo isso. Mas aí ele diz, para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Ele fala de algo muito mais amplo. E aí ele nos diz,
que para obter essa perfeita harmonia da alma, às vezes existe a necessidade da contribuição das moléstias e deficiências da terra. Às vezes, diz ele, para que a gente cure a alma, a doença vem para nos ajudar. Porque o movimento que nós fazemos, o esforço, tudo que a gente passa lidando com a doença, às vezes está servindo para a gente como uma limpeza de energias, de pensamentos, de ideias erradas. Se a gente em família tem uma dificuldade, entre irmãos, por exemplo, digamos que em outra encarnação, se a gente só imaginar assim, nós brigávamos muito, a gente não era irmão, a gente era, sei lá, né, qualquer relação que fosse, e a coisa era tão difícil entre nós, que o alto, que Deus decide. Acho que na próxima encarnação, vamos fazer o Lucas e essa pessoa que o Lucas se deu muito mal nessa vida, voltarem na mesma família, vamos aproximar os dois, talvez até como irmãos, e talvez eu e ele, desde pequenos, sejamos aqueles irmãos que se implicam muito. Mas o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a vida vai tomando seu curso. E aí, se um dia no exemplo, deixa eu botar ele ali. Se esse meu irmão, um dia, lá na frente, adoece, algo acontece com ele, o que dá para imaginar que eu diria? Para tudo, é o meu irmão. Depois de uma vida juntos, ou talvez mais, se o problema era muito difícil de lidar, eu começo a entender que é o meu irmão. Talvez esse exemplo servisse para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para qualquer um que eu estou muito próximo. E aí esse é apenas um dos exemplos de quando uma doença pode nos aproximar e fazer a gente esquecer um monte de coisa do passado. Talvez a gente um dia chegue lá no plano espiritual, os dois já desencarnaram, a gente se encontra lá. Talvez alguém nos diga, olha só, vocês dois, nas outras vidas anteriores, vocês brigavam muito. E aí possivelmente, se nessa a gente conseguiu melhorar só um pouquinho, a gente vai se olhar e dizer, mas é o meu mano. Como que eu vou brigar com ele? E a vida vai trazendo um monte de mecanismos cuja inteligência e amor de Deus criam para nos aproximar de forma que às vezes a gente nem imagina. Aí, Emmanuel nos traz aqui a resposta a essa pergunta. Será que todas as doenças do corpo vêm de algo lá do espírito realmente? E o próprio Emmanuel nos responde que as chagas ou as dificuldades da alma se manifestam através do corpo. O corpo coloca para fora aquilo que lá na alma está preso. A gente ouve falar às vezes assim que quando a gente, por exemplo, aqui mesmo assim, não vamos nem falar de outras vidas, aqui mesmo, quando a gente não consegue falar sobre uma dificuldade, quando a gente não consegue botar para fora, o corpo vai dar um jeito de botar para fora, né? Ou ele vai demonstrar aquilo. Quando a gente, por exemplo, discute, briga com alguém, se exalta muito, muito, como é que a gente fica depois? Às vezes vem uma dor de cabeça, o estômago fica embrulhado, o corpo já responde imediatamente. Mas é normal que uma coisa ou outra aconteça e, poxa, me exaltei ali, tudo bem, acontece, vamos se reequilibrar. Mas o que acontece se eu permitir que esses sentimentos permaneçam por muito tempo dentro de mim? Se eu pego, sabe aquela borrachinha de amarrar dinheiro? Sabe a borrachinha assim? O que acontece se eu faço assim com ela? Ela vai e volta. Se eu faço de novo, vai e volta. Se eu puxo ela bastante, deixo ela assim por muito, muito tempo. Quem já pegou uma borrachinha dessa que estava enrolada em alguma coisa, está velhinha já, a gente tira, ela fica desse tamanhão assim. Foi tanto tempo colocando aquela tensão que ela já não consegue mais voltar sozinha. E o corpo, que serve naturalmente como essa esponja que absorve tudo que é do espírito, para que o espírito se liberte, está preparado para, poxa, discutir hoje, tudo bem, amanhã eu vou pedir desculpa, vou me requebrar. Está tudo bem, o corpo é feito para isso. Mas se eu fizer com que ele fique muito, muito tempo
assim, uma hora ultrapassa o limite dele. E é isso que o Emmanuel está nos dizendo, que é essa expressão dos desequilíbrios da alma no corpo. E aí o corpo começa a colocar para fora num processo para poder ajudar nosso próprio espírito, né, a lidar com isso. Aí, perguntam ao Emmanuel, nós devemos buscar os medicamentos, as cirurgias, os tratamentos daqui? E ele diz, sim, nós devemos buscar todos os recursos ao nosso alcance. Tudo, tudo, tudo. Não importa se eu tenho uma fé, se eu tenho aqui o centro espírita para me ajudar, os próprios espíritos estão dizendo, busquemos todos os recursos necessários para o reequilíbrio do nosso corpo. E aí, perguntam finalmente para ele, e nesses processos de cura, em tudo isso que eu posso buscar, qual o papel do passe? Aí entra aqui o nosso foco principal, quando o Emmanuel responde, do mesmo jeito que existe a transfusão de sangue, que é uma renovação para a gente vai receber aquele sangue, isso vai ajudar quando necessário, o passe é uma transfusão também, mas de energias psíquicas. O passe é como se fosse uma transfusão, é a gente receber uma injeção de energias. Só que o sangue, por que existe a campanha de doação de sangue? Porque ele é um recurso finito, ele acaba, né? É uma quantidade, e se aquilo foi usado lá no hospital, não tem mais, vai precisar de outras pessoas doarem. Agora, olha o que ele nos diz. Se o sangue, né, vem desse reservatório que acaba, os elementos do passe são ilimitados. Não existe quantidade máxima para o passe, porque não é o passista que faz ou decide. O passista nada mais é que alguém que se dispõe naquele momento a estar ali, porque no passe, no tratamento que nós recebemos aqui na Casa Espírita, os espíritos nos utilizando, e aí eu vou voltar só naquela imagem que tinha lá no nosso início, os espíritos nos utilizando misturam a sua energia, que é aquela fonte inesgotável, ela não acaba, com a energia de quem nesse momento se dispõe a ajudar. Eles pegam um pouquinho da energia do passista, então existe um dispêndio de energia do passista naquele momento, e misturando isso é que nós recebemos o passe magnético. Só que essa energia daqui, espiritual, que não tem fim, que está sendo misturada com a nossa, né, ou do passista, que tem fim, ao mesmo tempo que isso tudo é feito em favor de quem recebe, o passista está recebendo também. As energias dele também estão sendo tratadas. Se a gente imaginar um copo, imagina um copo que eu deixei cair, sei lá, um punhadinho de terra, por qualquer motivo. Não, vamos pegar café. Pega assim um copinho, água transparentinha assim, e eu pego só aquele café solúvel, sabe, só um pouquinho e jogo ali. Ele preteia na hora, né? Aí vamos só imaginar que esse café do exemplo, na verdade, são energias que estão me fazendo mal. Assim, não, no dia a dia, né, as incomodações que eu tive, as dificuldades. E aí isso representa essas energias. O que acontece se eu pegar esse copo e colocar debaixo da torneira? Eu não vou virar ele, tá? É só o exemplo, né? Vou botar ele debaixo e vou abrir a torneira. O que vai acontecendo? O copo começa a transbordar e aquela água que estava bem escura começa a clarear pouco a pouco, pouco a pouco. Daqui a pouco eu quase nem enxergo mais que tinha qualquer coisa ali dentro, só tem água pura de novo. O passista que está aqui no meio passa por isso, porque ele está ali se dispondo e tem uma energia muito boa fluindo através dele. Só que os espíritos têm a habilidade de não deixar com que a sujeira que eu tenho nesse momento, não é sujeira, né? É só um exemplo, aquela energia que para mim não está fazendo bem, para descartar isso da forma correta e direcionar quem está ali sentado recebendo só a parte boa, isso tudo. Então o Emmanuel nos diz que o passe tem essa forma de nos doar algo que é ilimitado e a gente pode sempre contar com ele. E aí vem uma parte muito, muito interessante. Foi perguntado ao Emmanuel como deve ser recebido e dado o passe. Será que tem jeito certo? Por exemplo, na hora que eu sentar, se eu tenho que ficar com as mãos para cima?
E se eu fizer assim, será que fecha o circuito, daí eu não recebo nada? E se cruzar a perna, diz que é pior ainda, né? Não, gente, olha só o que ele nos diz. O passe deve obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança não só a quem dá, mas a quem o recebe. Ou seja, sabe qual é o jeito certo de eu receber passe? Do jeito que eu quiser. E sabe qual é o jeito certo de dar passe? Do jeito que eu quiser também. Ele botou algum limite? Ele disse, tem que ser assim, tem que ser assim. Por exemplo, a cor da roupa importa? Ah, mas eu me sinto bem de azul. Então tá bom, vista azul. Ah, eu prefiro uma roupa mais soltinha. Ótimo, vista uma roupa mais soltinha. Eu gosto, na hora do passe, ficar de olho aberto. Fique de olho aberto. Ah, mas eu ouvi quem fez a prece dizendo, se quiser fechar o olho e botar as mãos para cima. Gostou? Faz isso mesmo. Porque não faz nenhuma diferença como o meu corpo está. Mas olha só. O Emmanuel vai nos dizer, devemos esclarecer que o passe é uma transmissão de força psíquica e espiritual, ou seja, não é material, dispensando qualquer contato físico. Ah, mas a pessoa me tocou aqui no meu ombro e eu gostei, ótimo, mas não é necessário. Não é necessário nenhum artifício, não é necessário nem mesmo colocar as mãos assim. Aí, se a gente for aprofundar o nosso estudo, a gente vai ver que a imposição das mãos, existe tem uma parte ali que é muito legal. Mas o que a gente quer trazer é a simplicidade. É a gente entender quando Jesus disse para aquela mulher, que não foi ele. Gente, Jesus impôs a mão sobre aquela mulher, ele nem sabia que ela estava ali. Mas ele, que no caso era o passista naquele momento, estava pronto dentro dele. As boas energias, os bons pensamentos, uma vida vivida corretamente, a disposição de ajudar o próximo, isso já estava lá. Então o potencial é como se ele fosse uma pilha carregada. E o que fez com que ela recebesse aquilo? A hora do toque foi só algo que para ela representava que agora ela ia receber. Se ela já fosse capaz naquela época, talvez até à distância, ela pensasse, viu Jesus e aquela conexão ia acontecer. Mas para ela representou, então para ela estava tudo bem. Jesus não disse, você não precisava tocar, moça. Não, ele respeitou o jeito dela. Mas aí ele disse, o papel mais importante foi o seu. E o papel mais importante quando nós recebemos um passe é o nosso. Porque se eu vou num posto, eu quero encher o tanque. O que eu tenho que fazer logo depois que eu parei e disse qual é o meu combustível? Abrir o tanque. Tem uns que é por fora, sim, outros é por dentro, que a gente puxa a alavanquinha lá. Mas se eu não abrir o tanque, não vai acontecer nada, né? Se meu carro for elétrico, também tem que abrir a portinha e conectar. E como é que a gente faz isso no passe? É através da prece. Com a prece, nós conseguimos abrir a tampa ali do tanque para poder receber. Porque as energias que vão ser direcionadas, vão ser doadas para mim, precisam de uma forma de chegar até mim. E quando a gente entra um pouquinho mais, talvez em outro momento, né, Carlos, a gente vai falar dos detalhes assim, mas quando a gente vai entender como é que essa conexão, qual é o cabo que conecta em mim? Esse cabo é tipo Wi-Fi, gente, não tem o cabo ali. Mas eu preciso me conectar no Wi-Fi. Né? Tem Wi-Fi, eu quero ver aqui, assim, tá aqui, esse aqui é o que você conecta. Para conectar no passe, também é sem fio. Só que eu tenho que entrar na frequência que o passe está sendo aplicado. Quando aquela mulher teve a fé dela, né, quando ela acreditou, ela certamente estava pensando em Deus, estava pensando no que ela precisava, e a frequência dela foi a necessária para que ela recebesse aquelas energias. A posição da mão não importa, ela estava de joelho, gente, encostando nele. Agora, se eu imaginar que eu agora vou sentar agora no passe ali, mas eu não sei esse troço aí que falaram, aí eu fico ali assim, o braço importa? Não, né? Mas se esse braço estiver representando como eu estou por dentro, não sei, esse cara falou ali, vamos ver se vai acontecer alguma coisa, não vai. Certamente os bons espíritos vão olhar para mim e vão dizer, deixa a gente fazer o que der,
mas o Lucas não está aberto para isso, não está aqui realmente para receber. Então a gente respeita a posição do Lucas, doa para ele o que der, e tudo bem, deixa o Lucas seguir o caminho dele. Porque Jesus não saía pela rua dizendo, vem cá que eu vou te curar, vem cá que você tem que se... Não, ele estava à disposição. Quem buscava ia receber. Tanto que ele disse, buscai e achareis, né? Quando a gente vai atrás de algo, a gente movimenta o que der dentro da gente. Às vezes é bem pouquinho, o resto é feito pelo alto. Mas é necessário que eu comece esse movimento. Esses eram os pontos principais que a gente queria trazer para que a gente entenda que a gente tem hoje a nosso dispor uma casa espírita, um local para a gente receber esse tratamento. Nada nos é cobrado. Assim como na época de Jesus, ninguém vai nos perguntar nada, ninguém vai perguntar se a gente merece ou não, porque o alto já sabe que a gente merece, mas o alto também nos pede que a gente pense naquilo que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente sente, porque essas coisas estão nos influenciando. E não é fácil no dia a dia a gente de repente mudar, ser outra pessoa, ser uma pessoa boa do nada, assim, né? Agora eu mudei tudo que eu sou. Mas o que a Casa Espírita nos oferece? Um momento propício, um momento bom que eu posso parar, fazer uma prece. Durante esses minutos eu não preciso pensar naquele problema, eu posso tentar levar minha vibração. É como se fosse uma academia, a gente está fazendo um exercício. Se lá no dia a dia eu não tenho facilidade de mudar a minha vibração, eu venho para cá e me exercito por alguns minutos. Quando eu voltar, vai ser um pouquinho mais fácil, se eu precisar. Eu vou continuar sendo eu, né? Mas eu já aprendi um pouquinho. E dessa repetição, pouco a pouco a gente vai aprendendo. E vai chegar um momento que no meio do furdunço, no meio do problema, algo está acontecendo lá fora. A gente vai lembrar, opa, a prece. Não preciso dizer, galera, para aí que eu vou fazer uma prece agora. Não. A gente vai aprendendo que não precisa nada externo. Eu posso, no meio de uma conversa com alguém, pensar em Deus e dizer, Deus, eu não estou conseguindo nessa conversa. Me ajuda a saber o que eu digo. Isso é uma prece, isso é uma conexão. Pouco a pouco a gente aqui exercita para lá fora aplicar. Então aproveitemos que a gente tem a bênção da doutrina espírita, a bênção de uma casa espírita para nos receber, nos transmitir essas energias, e a gente vai cada vez lidar melhor com as nossas dificuldades, tendo o auxílio dessa doutrina e dos bons espíritos. Então a gente encerra por aqui. Eu queria convidar todos a fazermos uma prece. E aproveitando que a gente vai encerrar com uma prece e passaremos depois ao trabalho de passes, que a gente possa nesse momento pedir ao nosso anjo da guarda, que sempre está próximo a nós, que esteja um pouquinho mais perto ainda, que ele possa já nesse momento nos envolver em boas energias, nos preparando para o trabalho de passe, que o Mestre Jesus, que já nos conhece, já sabe das nossas necessidades, possa ainda assim ouvir o nosso pedido, aquilo que trazemos dentro de nós, e possa nos transmitir, através do passe, as energias que precisamos, as novas ideias para tomarmos nossas decisões, que as energias que nos envolvem neste momento e depois, durante o passe, possam reequilibrar todo o nosso corpo, cada órgão, cada célula, que as ideias que juntos adquirimos hoje possam iluminar o nosso pensamento, nos fazendo entender cada vez mais como curamos a nós mesmos através do equilíbrio, da bondade, do amor, e que ao final deste encontro, quando voltarmos aos nossos lares, possamos levar conosco
todas as boas energias que aqui recebemos e dividi-las com quem encontrarmos. Que ao chegarmos em casa, nós possamos doar através de um sorriso, através da paciência, através do carinho. Que tenhamos todos uma noite de descanso, refazendo o nosso corpo, o nosso espírito, para acordarmos muito melhores amanhã. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja. Uma boa noite a todos.